Olá, tudo bem? Me chamo Salatiel Paixão. Hoje estarei aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso 2, orientado pela biomédica Jimly de Almeida Salles, com o tema O biomédico perfusionista no monitoramento da circulação extracorpórea, uma revisão da literatura. Esse artigo será apresentado à Faculdade de Fraternidade de Valência como requisito parcial da disciplina de trabalho de conclusão de curso 2 para obtenção do título de bacharel em biomedicina. Perfusionistas são profissionais que usam instrumentos para artificialmente bombear o sangue de pacientes durante a cirurgia cardíaca. Em 53 foi realizado o primeiro procedimento de circulação extracorpórea com sucesso em um paciente humano. No campo cirúrgico, em especial a cirurgia cardíaca, no que vivenciamos hoje, passou por inúmeras evoluções no decorrer dos séculos. Com seu crescimento, os estudos acerca da fisiologia cardíaca foi sendo aprofundado e as técnicas cirúrgicas foram sendo aprimoradas. Desde o surgimento do maquinário de circulação extracorpórea, houve uma urgência de um profissional exclusivo para operar o equipamento e com o mercado nacional brasileiro produzindo peças para a máquina lá em 1975, a inevitabilidade desse profissional era ainda mais evidente. De forma geral, a perfusão é uma técnica cirúrgica desenvolvida para que as doenças graves e malignidades congênitas pudessem ser corrigidas e dessem, de certa forma, melhor qualidade de vida aos indivíduos que a possuem. Na perfusão, segundo o Manual do Biomédico de 2017, cabe ao biomédico perfusionista executar procedimentos de circulação extracorpórea, estar atento e vistoriar a oxigenação, pressão arterial e a temperatura do paciente. É serviço do biomédico perfusionista fiscalizar, controlar a oxigenação e pressão arterial, ocasionar e paralisar controladamente o coração, cardioplegia, controlar a volemia, volume de sangue circulante no organismo do ser humano, e coagulação. Cabe ao profissional biomédico perfusionista estimular o encaminhamento do sangue de volta ao interior do corpo do paciente, ou seja, reinfundir o sangue do paciente e estabelecer novamente o equilíbrio normal de sua circulação. Chegamos ao problema. Qual a importância do profissional biomédico perfusionista no âmbito da circulação extracorpórea? Em relação ao objetivo geral, apresentar a importância do profissional biomédico atuando como perfusionista em procedimentos de circulação extracorpórea. Os objetivos específicos: apresentar a natureza jurídica da atuação do biomédico perfusionista e suas competências. Também analisar a atuação do referido profissional, bem como a área em que atua, avaliar sua contribuição no desenvolvimento da circulação extracorpórea. A justificativa. O surgimento das técnicas de perfusão no século passado criaram a necessidade de um profissional específico que tivesse um saber teórico e prático sobre como operar o maquinário de circulação extracorpórea e proporcionar suporte à vida do paciente. Este presente trabalho tem por finalidade identificar o papel do biomédico perfusionista, descrevendo a sua atuação em conjunto com a equipe multidisciplinar e aspectos da manipulação dos aparelhos empregados na SEC dentro do centro cirúrgico. A metodologia empregada neste artigo foi proveniente de revisão bibliográfica da literatura pertinente ao tema de estudo. Primeiramente, fui em busca do material nas bases de dados. Foi feita a seleção, leitura dos resumos e artigos, seleção do material de acordo com os critérios de inclusão, fichamento do material selecionado, leitura analítica e completa dos artigos, tabulação e, por fim, escrita do TCC. Vou falar aqui do referencial teórico, uma breve história do tema. A cirurgia cardíaca começou em 1976 por Luderé, enquanto costurava uma lesão cardíaca. No entanto, acredita-se que o primeiro caso de intervenção cirúrgica relacionado ao coração tenha ocorrido em 1810 por Francisco Romero, da Espanha, e Barão Jean Dominique Larrey, França.
Em 1953, a cirurgia pioneira foi realizada mecanicamente, com sucesso, utilizando a SEC em um paciente de 18 anos, desenvolvido pelos doutores Gibbon e sua esposa Mary Gibbon, no Massachusetts Hospital. A máquina de direção é construída após anos de observação, reflexão, projetos e pesquisa. Bem, o advento da cirurgia cardíaca tornou-se um marco em toda a história e um fator contribuinte significativamente para o crescimento e conhecimento da ciência brasileira. Depois de 2 anos com a criação e utilização de maquinários em Gibon em 1953 e Brasil em 1955, Filipose realizou sua cirurgia pioneira com componentes de SEC, mecanicamente construído aqui no Brasil. O primeiro oxigênio não renovável foi produzido no país, produzido por Domingos Junqueira de Moraes, e que foi apresentado ao mercado. Aí começou a indústria de descarte de SEC no Brasil. Com a circulação extracorpórea em seu sentido mais amplo, é entendida como uma mistura de equipamentos, dispositivos, né, como eu já falei, circuitos e técnicas que podem, por um tempo, fornecer as funções, né, do coração e pulmões, enquanto esses órgãos estão presentes e encaminhados para um centro cirúrgico. Segundo o Conselho Federal de Biomedicina, o profissional biomédico é formado em ciências biomédicas ou biomedicina. O curso de biomedicina inaugurou-se em 66, aqui no Brasil, em 1966. O intuito era de formar biomédicos para lecionarem matérias básicas nos cursos de medicina e odontologia. Conforme a legislação federal do Brasil de 1983, a profissão biomédica foi biomédico pelo pacto com a lei de número 6.678, que foi referida lá em 3 de setembro de 1979. A regulamentação da profissão deu-se em 3 de setembro de 1979, pela lei número 6.684, sendo no mesmo ano foi criado o Conselho Regional, né, que é o CRBM. A biomedicina possui diversas áreas de atuação. Entre essas, encontramos a perfusão extracorpórea, que está em grande crescimento. É um método que utiliza para auxiliar uma equipe médica em uma cirurgia cardíaca. O perfusionista biomédico é um membro de uma equipe de cirurgiões que tem necessidades pré-definidas. Um campo das ciências biológicas e da saúde, com conhecimento da teoria, da fisiologia humana, também treinamento específico de equipamentos e de seus funcionamentos. A perfusão ganhou uma resolução em 3 de abril de 2007, de número 135, resolução 2007, e foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania no dia 24 de 5 de 2011, na qual o projeto de lei de número 1587/7/2007, do então deputado Chico D'Angelo, regulamentou a habilitação de perfusionista cardiorrespiratório, na qual garante o biomédico o exercício da profissão perfusionista, podendo operar equipamentos de SEC em intervenções cirúrgicas. Por meio de materiais selecionados e leituras de teste, foram selecionados artigos entre o período dos anos 2000 a 2020. Como critérios de inclusão, foram consideradas publicações de até 20 anos, que abordassem a participação do biomédico como perfusionista. Dos artigos pesquisados, utilizaram-se 20 artigos selecionados no site. Desses recursos, 8 descreviam o desempenho geral do perfusionista biomédico, 6 desenvolveram o desempenho da máquina e 6 identificaram problemas potenciais usando este processo em cirurgia cardíaca. Podemos ver aqui um esquema representativo do circuito básico da circulação extracorpórea, com oxigenador de membranas, que está enumerado em sequência. No número 1 podemos ver o reservatório de cardiotomia integral. É uma estrutura rígida que acomoda o sangue proveniente da linha venosa do paciente e dos respiradores.
No 2, compartimento das membranas, componente que promove uma troca de temperatura, troca de calor, né, entre o sangue e a água, posicionado antes do oxigenador. 3, a linha venosa. 4, temos a linha arterial. No 5, o expurgo do filtro da linha arterial. No 6, temos o filtro arterial. 7, a bomba arterial. 8, bombas aspiradoras. 9, bomba de descompressão ventricular. 10, a bomba de cardioplegia. 11, a cardioplegia cristalóide. A maioria das cirurgias cardíacas elas são realizadas durante a sistolia, ou seja, a parada do coração. Essa parada do coração ela é feita com uma solução cardioplégica, com a máquina da SEC. Consegue-se gelar essa solução utilizando um trocador de calor e administrá-la com a pressão adequada, conferida através de um manômetro. Temos aqui no 12 a linha de entrada de água, no 13 linha de saída da água e 14 linha de gás. Arritmias podem ocorrer em 48% dos casos com a cirurgia de circulação extracorpórea. O uso de diálise é necessário em 1% dos casos de insuficiência renal aguda, após cirurgia de revascularização do miocárdio. O dano nervoso mais sério é a lesão cerebrovascular. Problemas de aborto são incomuns, correspondendo aproximadamente de 10 a 20% dos pacientes atendidos. Logo em seguida, podemos ver algumas doenças nas quais são utilizada a intervenção com a SEC. Temos a CIV, conhecida como a comunicação interventricular. A comunicação interventricular ela é caracterizada por pequenos furos ou até mesmo grandes passagens entre os ventrículos do coração. Por existirem tamanhos diferentes de CIVs, existem diferentes tratamentos para cada uma delas. Entre as cardiopatias, a CIV tem uma prevalência de 15 a 20% dos casos, sendo as CIVs maiores, as grandes, as que possuem maiores chances de serem corrigidas com o auxílio da SEC. Temos a tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot ela é uma doença cardiovascular congênita, é genética, né? Causada por sérias alterações na anatomia do coração. Essas alterações podem resultar em queda de nível de oxigenação do sangue, ocasionando, dentre outras modificações fisiológicas, a cianose, que é uma coloração azulada da pele, ocasionada justamente pela insuficiente oxigenação sanguínea. É uma doença que atinge principalmente o grupo infantil. E quando não tratada cirurgicamente nos primeiros meses de vida, pode levar a óbito, pode acabar levando a óbito. Temos também a popular ponte de safena, né? A revascularização do miocárdio. De acordo com a Sociedade Brasileira em Clínica Médica, em 2009, a cirurgia de ponte de safena, como é conhecida popularmente, é uma intervenção cirúrgica com o objetivo de desobstruir as artérias coronárias do coração que foram bloqueadas, por exemplo, por placa de ateromas, que é o acúmulo de gordura formando placas no interior das artérias. Segundo alguns dados em 2011, das mais de 100 mil operações cardíacas realizadas no Brasil, sendo dessas metade com SEC, mas da metade das intervenções foram para fins de revascularização do miocárdio. Chegando aqui às considerações finais, houve uma dificuldade considerável, né, em encontrar materiais mais atualizados, pertinentes ao assunto de estudo. No entanto, após toda a análise, foram filtradas informações que irá contribuir de forma positiva. Notoriamente, a SEC tornou-se crescentemente essencial e corriqueira para não só tratar, como também corrigir defeitos do coração. Então, é perceptível a relevância
do profissional biomédico perfusionista em manipular todo o aparato de SEC e sua contribuição em deixar as cirurgias cardíacas com o auxílio da SEC mais seguras. Por mais que as cirurgias cardíacas com SEC estarem mais criteriosas, ainda existem injúrias associadas à utilização da mesma, além do surgimento de novas tecnologias que possuem o intuito de amenizar o agravo causado pela SEC, podendo essas ideias, no futuro, serem exploradas de forma que contribua para a cena.